Bom dia, povo de Betim. Meu nome é Hudson e atuo na área cultural. Hoje venho falar sobre os ancestrais dessa localidade, os neerlandeses, provenientes da união das linhagens holandesas e portuguesas. Os neerlandeses são os guardiões dos escritos judaicos. Fruto da aventura de Dom Manuel, a conquista das terras paradisíacas, o chamado segredo dos mapas do rei Salomão. Estas terras eram uma herança antiga relacionadas ao êxodo de Josué, o viking, muito relacionado à jornada de Perseu, no relacionar a Pélope e Atreu, o nascimento de Egisto. A mitologia refere o cinto de Órion, o chamado Tiestes, o carro que dá o bom uso conforme a jornada. Atreu, aquele que acrisola os elementos. E Pélope, o usufruir. Estamos localizados numa jornada chamada Rosta, a antiga tradição egípcia, a qual os habitantes de outras localidades precisam consultar mapas ancestrais e sagrados para terem acesso. Estando nos átrios, compreendidos em territórios, tivemos um nascimento. A ironia, Fernão Dias, navegante português, teve como sogro o conde de Betim, o neerlandês que dá nome a essa localidade, também relacionado analogicamente a Belém. Betim, o neerlandês, teve uma herança diferente das outras localidades, o que possibilitou a vinda da consciência dos lombardos, os chamados ítalos, da além da ponte de Milan. Pela porta de Micenas, vieram em nosso tempo, na forma de consciência, trabalhar a área cultural e dos negócios.
temos a parceria de prefeituras ítalas neste local, a qual auxilia no intercâmbio cultural. Há também a narrativa de consciências que vieram para cumprimento de profecias bíblicas, como a de Daniel. O conhecimento de material cultural tem sob consequência a posse de uma cavalaria, o chamado legado das criaturas narradas em Apocalipse, os chamados centauros, cuja caudas são como de serpentes. Essas criaturas, numa descrição artesanal, correspondem à união do velar para mudar a frequência da realidade e criar o chamado, muitas vezes, delírio de amor, como descrito na música da atual novela Terra Nostra. O cumprimento das profecias bíblicas se relaciona na vinda do rei de Daniel 9, muito relacionado ao filósofo Olavo de Carvalho. Ele, influenciador da destra do Senhor, encontra consonância também nos Lamonitas, aqueles que vieram de Figo, governador Valadares. Narrado no livro de Mórmon, os chamados Lamonitas têm a jornada junto ao seu guardião. Eles, fruto de seus empreendimentos, encontraram uma terra a qual chamaram Zaraenla. Esta foi o culminar de sua história junto aos povos bárbaros, ou seja, desconhecidos. Porém, eles são provenientes de uma terra à beira-mar, muito relacionada a governador Valadares, devido ao Rio Doce, os chamados galhos, encontrados junto às fontes, que fariam o paladar melhor, as análises da consciência, talvez até mesmo externa ao nosso sistema. Bom dia, descrito no livro de Números 25, pouco antes, a mitologia poética do fincar numa estaca uma consciência que seria representante de uma liderança. Essa liderança se refere a uma consciência do Senhor, chamado Peor, aquele que habitou uma penha e entrou através de um galho.
também relacionado ao Acaiaca ou Arcaial, guardião do relacionado Éden, a praça do Parque Municipal, o Coreto. Esse ser que habita a penha é o referido portador do cajado majestoso, que guiará as nações ao conhecimento ciliar, o ancestral saber da civilização assíria, a chamada aurora, o culminar da jornada das consciências na terra, referido noivado do Senhor. Esse cajado e conhecimento encontra referência no pão e vinho, referido no livro dos Mórmons, pelos ancestrais, que, bem aplicados na arca, que pode estar mais próximo do que se pensa, resultam nas vestes e no corpo sagrado, que habitará o paraíso. A chamada aurora é a jornada junto ao altar de Deus, a terra. Nosso dia a dia é um cântico diante dos olhos de Deus. E o que acontece é um emaranhamento de destinos, os quais, se bem destinados, podem culminar no bom curso do cumprimento das profecias. Ironicamente, temos um líder político que refere uma queda noturna, a referida Sol da Liberdade, que vem em laços fúlgidos ou raios fúlgidos, as famosas lanças do odre. Somos asas à destra do Senhor, a chamada para conquistar o palanquim de madeira, muito referido ou próximo a esse mesmo altar dos pães. A chamada queda e referida e ferimento ciliar são irônicos devido ao narrar histórico atual. O conhecimento já está sendo dado. O que precisamos é alinhar os destinos. A famosa e chamada pedra já testada de Isaías, o hino nacional, se referia a uma aurora de Dom Pedro. Esse hino tem a idade de por volta 137 anos. A referida bandeira, o lábaro que ostentamos estrelado, são as referidas jornadas da consciência. Com o fim do regime antigo do Império, houve uma batalha chamada Batalha de Canudos, a qual resultou
na vitoriosa cavalaria de Prudente de Moraes, que culmina na Constituição e nas leis federais. Após as revoltas do Sal, a conquista do voto livre, os direitos de expressão da cidadania modernos, houve o início da jornada poética, como narrado pelo filósofo Olavo de Carvalho. Essa jornada poética ou profética consiste em agentes-chave. O chamado brasão nacional refere uma estrela, uma consciência muitas vezes relatada em filmes como a do anjo que caiu do céu, a do filme O Sexto Sentido e a do filme Jurassic Park. Os Ciclos da Terra, o filme do Parque dos Dinossauros narra um bulbo na forma de uma criatura que passa por ciclos. O filme Sexto Sentido narra as consciências que entraram nesse bulbo. Muitas vezes acrisolam partes de sua personalidade a fim de se proteger das mudanças do ambiente. O chamado narrar histórico do Brasil refere à chegada na Terra Prometida e a retirada dos sândalos, ou seja, as formas de interpretar a realidade, a fim de um teste, a jornada no ciclo. Esse teste está culminando na narrativa política internacional, acontecimentos naturais, políticos e mesmo cósmicos. O Criador desenhou os destinos e os movimentos dessa chamada esfera armilar diante dos olhos de seus filhos, os anjos, muitas vezes chamados erelins. O Graal, muito narrado nos Salmos de início 7, é da posse daquelas consciências do 7 estrelo, narradas como seres que não se contaminavam com as mulheres, relacionada muitas vezes à estrutura ou carruagem, como no mandamento: não desejará a mulher do seu próximo. É a estrutura característica. Essas consciências do 7 teriam vindo à Terra para conquistar essa cavalaria da libertação das consciências da narrativa mais densa, a narrativa que quer degenerar a grande obra de Deus, o ser humano. Há um livro chamado Livro Sírio da Criação, que narra o ser humano como
a fina molécula, a consciência melhor criada pelo Deus. Esse livro tem uma narrativa de 2424 anos, devido aos 400 anos de cativeiro, destacando os neerlandeses e os lamanitas que vieram prestigiar os ciclos na região em que estamos localizados. A chamada libertação do povo predestina um chamado Ereye Yehudá, o leão de Judá, o renovo do Senhor. Essa consciência vem para culminar o ciclo, portar o cajado formoso, como narrado em Números 25 um pouco antes, a estaca que salva as doenças ou rebeliões na tenda, que pode ser até mesmo a Via Láctea. Os Salmos de início 7, se não me engano o 69, reflete um rei que tem carruagens de 20 mil e de centenas, referindo ao ano de 1995. Como em Daniel, os chamados 2 tempos e metade de um tempo. Estamos na narrativa cíclica descrita na Bíblia. Precisamos trabalhar o onírico, a cavalaria nos mundos do Graal, que resultará no destaque de nossa civilização como protagonista internacional. Somos fruto de uma sequência de acontecimentos. O plano real, o fim dos governos militares que criaram a estrutura que usamos e a matriz energética independente dos Estados Unidos. O governo Collor que abriu os portos. Fernando Henrique que estabeleceu o real junto ao dólar. Somos a civilização que fala de igual a igual para o mundo, semelhante aos tempos antigos, porém com a nova moral da libertação das consciências. Precisamos nos alinhar e consentir a maioria ou os anseios de liberdade. A figura do exército que narra o jornal das consciências. O poema que diz: essa terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. As palmeiras é a genética. O sabiá é o conhecimento. O chamado Gulbenkian, pintor que narra uma jornada junto a um cajado formoso. Somos as consciências que ancoram a energia nacional com o nosso proceder, a nossa moral e os nossos valores. São os alimentos dos gênios defensores, dos heróis nacionais. São
muitas vezes figurados na figura da Pampulha, possível reduto de consciências. O referido Pampula, as consciências do cosmos que vêm à Terra cumprir desafios. O referido no hino nacional, os passos de cada um ancoram o bom curso dos destinos criados por consciências ancestrais, os chamados Rôs, que habitavam Zaraenla e conheciam os ciclos. Nossos raciocínios são salas, como referido em Zacarias 9. A restauração de Sião. As salas são pré-moldadas, são veredas comuns, como no labirinto do Minotauro. Questões que compartilhamos sobre solução de problemas que culminarão no emaranhamento de destinos e o bom dar curso até o cumprimento das profecias. As salas de raciocínio são geridas pelos 7 consciências especializadas em lidar com soluções de situações de time e obtenção de resultados. Junto à cavalaria dos eleitos, aqueles que conseguiram conquistas democráticas, que conseguiram adentrar espaços tortuosos da jornada do vigor humano e do investimento de energia e tempo, a formação de grupos é o que precisa ser feito para a conquista do chamado paraíso e da aurora. Esta é a mensagem. Tenha um bom dia.